Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investe na Boa, e nesse vídeo eu vou trazer a resposta desta pergunta aqui: qual será o melhor CDB, do Banco Inter ou do Banco C6, né? Qual que rende mais? O que você precisa analisar na hora de escolher um bom CDB? Lembrando aqui que os CDBs que eu vou fazer a comparação são o de liquidez imediata, ideal aí para quem está querendo montar a sua reserva de emergência. Para quem não sabe o que é uma reserva de emergência, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu já fiz falando sobre isso. Então, depois que terminar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha nesse outro vídeo. Já vou pedir logo de cara para que você deixe o like nesse vídeo e também mande aí para as pessoas que você conhece e também se inscreva nesse canal. Vamos para o vídeo. Bom, estou aqui na tela do meu celular, então, né, do meu aplicativo, e vamos começar então analisando o CDB de liquidez imediata do Banco Inter. Então, o primeiro passo, a gente vai clicar ali em investir no canto direito. Depois disso, nós vamos em renda fixa, que é onde fica os CDBs. Para facilitar ali o nosso trabalho, nós vamos fazer um filtro, tá? Nós vamos procurar aquele que tem o resgate imediato. Aí você desce um pouquinho ali a página e clica em aplicar filtros. Feito isso, apareceu logo de cara ali, então, o CDB liquidez diária, né? Ele está dizendo ali que rende até 102% do CDI. O investimento mínimo dele é de R$1, apenas R$1, e ele é garantido ali pelo FGC, né? Se acontecer alguma coisa ali com o banco, tem esse FGC, que é uma espécie de seguro que vai devolver o seu dinheiro até R$250 mil. Então você vai descer ali um pouquinho e a gente vai ver essa questão da rentabilidade, tá? Se você investir de R$1 até R$249.999,99, você rende então 100% do CDI, tá? Renderia ali 102% se você investisse acima de R$1 milhão, mas nesse caso aqui a gente vai pegar 100% do CDI. Descendo um pouquinho mais, a gente tem então todas as características desse CDB, né? Então, o emissor é o Banco Inter, você está emprestando dinheiro para o Banco Inter, tá certo? O valor mínimo eu já falei, de R$1. O vencimento, isso é muito importante, é em 17/11/2025, portanto, é um pouco menos de 2 anos, né? Se eu estou gravando aqui no dia 29/11/2023, o imposto de renda é regressivo, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, e a liquidez é imediata, no caso ali, você pede para resgatar hoje, e ele é até um certo horário ali, né, de 9h55 da noite, então você tem o dinheiro no mesmo dia, tá certo? O grau de risco aqui é muito baixo, a classificação de risco dele, então, é AA+, de acordo com a S&P, o que é uma boa classificação, quer dizer que o banco é seguro para você investir. Agora, falando um pouco do CDB do C6 Bank, estou aqui no aplicativo, então, do C6, e a gente vai ali embaixo em CC Invest. Clicou ali, vai aparecer essa tela e você clica em investir. Feito isso, nós vamos também ali na parte de renda fixa, que é onde ficam os CDBs, e aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer também um filtro ali por liquidez diária, ali no cantinho direito. Feito isso, então, vai aparecer ali o CDB C6 pós-fixado liquidez diária TIM, e ele fala ali que a rentabilidade desse CDB é de 105% do CDI. Isso daqui é caso você seja cliente da TIM. Caso você não seja cliente da TIM, essa rentabilidade é de 104% do CDI. Clicando ali, a gente vai ter mais detalhes sobre esse CDB. Então a gente vê que a aplicação mínima nesse caso é de R$20. O vencimento ele não dá a data exata, mas ele fala que é em novembro de 2026, portanto você consegue investir mais de 2 anos, e vocês vão entender o porquê que tem essa diferença de investir antes de 2 anos e depois mais de 2 anos no caso, que não cobra nenhum tipo de taxa de administração, e o emissor é o Banco C6, então você está emprestando dinheiro para o Banco C6. Ele também conta ali com a garantia do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, caso o Banco C6 venha a quebrar, esse fundo ele garante a devolução do seu dinheiro em até R$250 mil. Bom, mostrados então ali como faz para você encontrar esses CDBs nos seus determinados aplicativos, né? Obviamente você precisa ter conta nesses bancos digitais. Enfim, eu montei aqui uma tabela trazendo para ficar bem visível então a comparação entre um e outro, tá certo? Então, desse lado aqui temos o Banco Inter e aqui desse lado o Banco C6. Como eu disse sobre a classificação de risco, então do Banco Inter é a AA+, e a do Banco C6 é a menos, tá? Eu coloquei em cor verde ali a coluna onde eu acho que é melhor, tá? Então, para a gente fazer qual está ganhando em cada um dos comparativos que eu vou fazer aqui, tá certo?
O valor mínimo, então, do Banco Inter é de R$1 contra R$20 do Banco C6. Então, mais um ponto aqui para o Banco Inter, né? Tem mais acessibilidade, digamos assim, embora R$1 e R$20 não seja tão diferente. A questão do horário de resgate, tá? Se você pedir o resgate até às 21h55 de qualquer dia, seja final de semana, domingo, feriado, você tem esse dinheiro no mesmo dia. Já no Banco C6, você tem o limite ali das 7h30 da manhã até as 7 da noite, somente em dias úteis. Então, se você pedir ali num final de semana, o dinheiro só vai estar disponível na sua conta até no próximo dia útil. Então, até agora, ponto para o CDB do Banco Inter. Em questão de rentabilidade, como eu disse, é 100% do CDI, se você investir ali até R$250 mil, né? Mas, de qualquer forma, se você fosse investir R$1 milhão, ainda assim estaria abaixo dos 104% para clientes em geral do Banco C6. E se você for cliente da TIM, né, eles têm uma parceria ali, o Banco C6 e a TIM, você teria então 105% do CDI. O que é o CDI? O CDI é uma taxa ali que os bancos criaram, porque os bancos eles não podem passar a noite no negativo. Então os bancos emprestam dinheiro entre si. Então eles criaram essa taxa CDI, que ela está atrelada à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, então, a taxa Selic ela está em 12,25%. A taxa CDI, ela caminha bem próximo à Selic. Geralmente, ela fica ali em 0,10 pontos abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 12,25, o CDI ele está ali em torno de 12,15. Então, se ele rende 100% do CDI, ele vai render, então, 12,15% ao ano. E se ele rende 104% do CDI, estamos falando então que o rendimento é de 12,64% ao ano. Será que essa pequena diferença de taxa também se reflete ali no resultado de um investimento? Eu fiz essa simulação aqui para vocês com um valor de R$2.000, tá? Investindo então R$2.000 e aplicando essas taxas. Aqui eu coloquei num período de 720 dias. E o porquê que eu fiz isso? Porque se você aplicar hoje no Banco Inter, você não consegue levar para frente a mais do que 720 dias. Por quê? Porque tem a data de vencimento, que é em 17/11/2025. Então, se eu estou gravando aqui no dia 29/11, se você fizer ali as somas, vai dar menos de 720 dias. Já no Banco C6, você conseguiria investir ali acima, né, para mais do que 2 anos, do que de 720 dias. Mas para ficar uma comparação justa em relação à taxa, por quê? Porque você investindo até 720 dias, a sua taxa de imposto de renda, porque sim, tem imposto de renda sobre o lucro, tá certo? É de 17,5%. Então eu vou aplicar a mesma taxa, o mesmo imposto, para a gente fazer essa comparação justa, tá? Fazendo então todas as contas, você teria um retorno, tá, de R$ 425,30 investindo no Banco Inter, e no Banco C6 você teria um retorno de R$ 443,48. Estamos falando de uma diferença então de R$ 18,17. Para um investimento de 2 anos, é uma diferença muito pequena ao meu ver. Apenas a título de curiosidade, além da taxa do imposto de renda que você vai pagar sobre o lucro que você tiver, tá? Não é sobre os R$2.000 que você colocou, é sobre o que render daquilo, vai ser tirado então o imposto de renda. Caso você invista num CDB, seja ele qual for, se você resgatar ele antes de 30 dias, você paga também o IOF, tá? E aqui embaixo tem uma tabelinha com a porcentagem do IOF de acordo com os dias que você fizer o resgate. Então ele começa ali em 96% do lucro também, tá? No primeiro dia, se você investir hoje e resgatar no outro dia, você vai pagar essa alíquota e ele vai ser zerado lá no 30º dia. Então toda vez que você investir em qualquer CDB, o ideal é que você deixe mais do que 30 dias. Antes disso, vai correr um pouquinho ali do seu lucro e talvez não faça tanto sentido você deixar num CDB. E lembra ali que eu coloquei em cor verde, né, os pontos onde eu achava que era melhor em um e no outro. Se a gente parar para ver, ficou bem equilibrado, né? Cada um deles levou então 4,5 pontos
em verde. Os que estão ali em amarelinho é porque são iguais, então não tem diferença nenhum dos dois. Para você decidir então qual é melhor ou não, você não pode levar em consideração apenas o rendimento, né? No caso ali do C6 Bank, a gente viu que ele rendeu um pouquinho a mais, né? Ele rendeu R$18 a mais. Será que isso compensa? Vai depender de outros fatores. Vai depender, por exemplo, da data que você quiser fazer esse resgate, como a gente viu ali. Então, o Banco Inter, você consegue resgatar ele a qualquer momento. Para quem está deixando ali o dinheiro numa espécie de reserva de emergência, isso precisa ser levado em consideração, tá? É muito importante que você tenha o dinheiro ali disponível a qualquer momento. Então, o Banco Inter, nesse aspecto, ele acaba levando uma certa vantagem em relação ao Banco C6. Se você olhar apenas pela rentabilidade, sim, faria sentido você investir no CDB do C6 Bank. Pessoal, o vídeo foi esse, então eu espero ter ajudado vocês a entenderem ali como analisar um CDB, né? Saber qual era melhor, o Banco Inter ou o Banco C6. Me deixa aqui nos comentários o qual você achou que compensa mais investir, qual você já investe. Lembrando, pessoal, que eu tô com uma meta aqui de bater 10 mil inscritos até o final de 2023, então temos pouco tempo, eu conto com a participação de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, passe aí para os seus conhecidos, para suas famílias, para as pessoas que você não gosta também. Então considere-se também tornar um membro desse canal, que é uma modalidade ali onde você pode apoiar de forma paga esse canal, esse meu trabalho que eu venho trazendo para vocês gratuito há mais de 3 anos. Conto com a colaboração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E tchau!